Cola, El Chapo, General Noriega e Ismael Zambada, Fidel Castro já dominava as rotas do tráfico de drogas. A origem do tráfico de Fidel é muito anterior a qualquer cartel colombiano. O tráfico de drogas através de Cuba foi apoiado pelo governo de Fidel. Com a ajuda de guardas costeiros cubanos, Pablo Escobar pagava dividendos para o governo cubano enviar a droga para o território americano. Castro estava ganhando um dividendo tão bom que criou uma divisão especial para cuidar disso. No Ministério do Interior, ele criou o Departamento MX, sob o comando do coronel Antônio de la Guardia, que trabalhava com o colombiano. Somente o povo de Escobar poderia passar por Cuba. Durante anos, Cuba traficou drogas, mas o governo americano tomou medidas. De acordo com revelações de um oficial, no final dos anos 80, foi realizada uma operação conjunta entre o DEA, o FBI e a CIA, com o objetivo de sequestrar o general José Abrantes, então ministro do interior cubano, e julgá-lo por tráfico de drogas em solo americano. A operação aconteceria no Estreito da Flórida, e os americanos usariam um submarino para trazê-lo em segurança. Castro, desesperado, tomou medidas drásticas para não se envolver. Ele atirou no Antônio de la Guardia e em alguns de seus subordinados, e ele julgou os envolvidos diante de câmeras de televisão. O ministro do interior, José Abrantes, morreu na prisão. Abrantes e la Guardia eram colaboradores leais de Fidel, mas eram testemunhas perigosas de seus crimes e isso lhe custou a vida. O mais importante do alto comando cubano sacrificado pelo escândalo das drogas foi o general Arnaldo Ochoa. Ochoa fez parte do movimento de 26 de julho de Fidel Castro e em março de 1957 ele se juntou ao exército guerrilheiro de Castro, lutando contra o ditador Fulgêncio Batista. Ochoa desempenhou um papel importante na queda de Santa Clara, tornando-se um amigo próximo de Raul Castro e de Fidel Castro. Em 1965 ele se tornou membro do Partido Comunista de Cuba. Ochoa não era só mais um dentro do Partido Comunista Cubano. Ochoa ele fazia parte do Comitê Central do partido e fez parte desse grupo durante mais de 20 anos. Entre 1967 e 1969, ele treinou rebeldes no Congo e em 1975, Ochoa foi enviado para lutar em uma campanha crítica contra a Frente de Libertação Nacional de Angola, a FNLA, em Luanda, onde conquistou o respeito dos comandantes soviéticos e cubanos. Em 1977, ele foi nomeado comandante das forças expedicionárias cubanas na Etiópia, sob o comando do general soviético Petrov. Em 1980, Ochoa foi amplamente considerado um grande internacionalista e recebeu o título de Herói da Revolução, dado por Fidel Castro em 1984. 5 anos mais tarde, Ochoa foi escolhido pelo ministro da Defesa de Raul Castro para se tornar o chefe do Exército Ocidental de Cuba. Como essa parte do exército protege a capital de Cuba, Havana, e seus principais líderes e instalações, a posição teria feito dele a terceira figura militar mais poderosa da ilha, depois do comandante-chefe Fidel Castro e do general Raul Castro. O que aconteceu, no entanto, foi que o governo acusou Ochoa de corrupção, e as acusações incluíam a venda de diamante e marfim de Angola e a apropriação indevida de armas na Nicarágua. Como os Estados Unidos já estavam de olho nos altos escalões cubanos e já tinham ligado eles ao tráfico de drogas, as investigações continuaram ocorrendo sobre Ochoa e foram encontradas ligações com outros oficiais militares. No Ministério do Interior, pessoas estavam envolvidas em crimes ainda mais graves. Receber pagamento de traficantes de drogas sul-americanos, em troca deixá-los usar as águas territoriais cubanas para a queda e coleta de drogas. O general Raul Castro era muito próximo de Ochoa, pessoalmente. Disse mais tarde que suplicou com Ochoa várias vezes para que ele revelasse tudo, para que tudo pudesse seguir em frente. Quando Ochoa se recusou a cooperar, em 12 de junho, o Ministério das Forças Armadas Revolucionárias anunciou sua prisão e investigação por graves atos de corrupção, uso desonesto de recursos econômicos e cumplicidade no tráfico de drogas. Ochoa foi colocado atrás das grades por um mês em Havana. Durante esse tempo, seus amigos e associados mais próximos continuaram suas tentativas de persuadi-lo na esperança de melhorar sua sentença. Quando Ochoa e outros finalmente foram para um tribunal de honra militar, e lá seu julgamento forneceu amplas provas dos crimes cometidos, incluindo datas, lugares, quantidade de dinheiro e drogas envolvidas, juntamente com os crimes menores de contrabando de diamantes e marfim. Os promotores do caso tinham apresentado
apresentado as provas de que pelo menos um piloto envolvido na transferência de drogas tinha sido contratado pela CIA, e argumentaram que se o governo dos Estados Unidos, ao invés do governo cubano, tivesse descoberto e revelado o envolvimento de pessoal militar cubano de alto nível no tráfico de drogas, isso teria dado uma desculpa para os Estados Unidos invadir Cuba. Alternativamente, eles supuseram que se Cuba tivesse ido adiante e nomeado o general Ochoa como chefe do exército ocidental, os Estados Unidos estariam em boa posição para chantagear e controlar uma das pessoas responsáveis pela segurança do país. Então, em 13 de julho de 1989, Ochoa foi executado a tiros pelas tropas especiais em uma base militar em Havana. Segundo relatos, Ochoa pediu para não ser vendado e para dar o comando ao próprio pelotão de fuzilamento. Ambos os desejos foram atendidos. Uma declaração no jornal de Gana, no dia seguinte, anunciou a execução ao público cubano.